Olá, amigos, tudo bem? Hoje falaremos de regulagem das máquinas. Como é que você recebe as regulagens iniciais, as do dia a dia. É fácil? Muito fácil, gente. Então, tem muita coisa aqui para a gente regular? Não é pouquíssima coisa. É uma máquina fácil de operar. Meu nome é Ricardo, da empresa do Campo Agrícola, e vamos ao vídeo. Bom, gente, quando a gente recebe o produto, a gente vai receber numa caixa e tal. Aqui a gente vai tentar mostrar para que fique mais fácil na linha de vocês enxergarem melhor. Então você vai receber dois pneus aqui. Como essa máquina já está em cima da montagem, ela está com o pneu lá, mas você recebeu os dois. Vai tirar o pneu, que é tão simples, ó. Puxou um pouquinho a bandeja, tirou o pneu, encaixou o pneu. E dentro da máquina você vai receber um manualzinho com as peças aqui, ó. Dentro vem o manualzinho do motor, vai vir a chave ali de vela para quem é máquina gasolina, máquina diesel vai vir também chaves de ajuste, manual do motor, um folder da empresa e as peças. Então aqui é bem simples, né? Você vai só colocar a arruela aqui, vai colocar o pino e com o alicate ou com o dedo vai abrir um pouco o pino para que ele não caia. Temos isso pronto. A segunda situação que você vai encontrar na máquina é essa bandeja, ela vem apertada, bastante travada. Então aqui embaixo tem uma mola que faz pressão e você vai precisar soltar. Porque se você for querer usar a máquina sem fazer a regulagem do freio, o saco não vai conseguir sair porque ele está totalmente travado. Aqui nós temos o freio inteiro de um veículo. São 4 pastilhas do veículo Chevette freando contra essa cantoneira. Então, você tem muita força de freio aqui. Tem que afrouxar. Então, vamos lá. A gente afrouxa. Para você saber o ponto, você vai observar aqui a pastilha. Vai afrouxando. Quando ela desencostou, você vai observar quando ela encosta. Encostou. Quando encostou, você vai dar meia volta. Deu meia volta aqui, está pronta e regulada para você começar a trabalhar. Se você percebe lá por 20 sacos ou por ali, antes de 50 sacos, que está ficando muito frouxo, 1/4 de volta, tá? A gente não tem uma regra, para cada caso é um caso, mas você tem que começar a observar a máquina. A máquina nos primeiros sacos, ela parece difícil porque você ainda não está habituado a trabalhar com ela, não aprendeu ainda. Então você aprende com a máquina e a máquina vai te dando respostas. Por quê? Nós temos tinta aqui, que foi colocada e a pastilha de freio vai limpar a tinta, tornando isso aqui um disco de freio e a pastilha de freio. Isso vai fazer um alisamento e o amaciamento, por isso que é importante os 300 sacos do amaciamento, que vocês vão encontrar num vídeo nosso do canal também. Aí, quando você regulou a pastilha, você está apto a operar ela na fase da compactação. Porém, você vai observar para a máquina e sempre prestar atenção na máquina. Quando você chegar em 50 sacos, se você ainda não apertou, vai dar 1/4 ou meia volta. Sempre a gente vai pensar assim, por que 1/4 ou meia? Porque vai mudar de situação para situação. Tem máquina que vai precisar só de meia ou 1/4. O que você precisa ter como referência observar? Que a compactação sempre fique meio que uniforme quando você começou. E progressivamente você pode ir aumentando a compactação. Então, nos 50 você dá uma revisada, uma apertadinha. Nos 100 sacos, repete. Depois de 100 em 100, 200 sacos, repete. Dali para frente, você já vai ter conversado com a máquina e a máquina conversado com você e você já vai está falando a língua dela. Você já vai entender ela. E aí, dali para frente, você não precisa contar, né? Isso é aproximado. Você vai perceber que afrouxou, você vai lá e dá o aperto necessário. Então, você já vai estar treinado. Então até 200 você vai aprendendo, depois vai embora, vai aprender bem. Essa máquina vai ficar pronta com 300 sacos, então ela vai evoluindo até 300 sacos, você vai cada vez ela se desenvolvendo, assim como você vai desenvolvendo como operador. Você vai aprendendo e ela vai te dando resultado, e cada vez mais, porque ela vai amaciando e melhorando, amaciando e melhorando. Então, pessoal, essa regulagem a gente tem que manter a conferência. Tem alguns problemas que podem acontecer quando eu cometo erros aqui. Quais são? Bom, o primeiro erro que pode acontecer na regulagem da compactação é quando a gente aperta demais. Se você apertar além do que deve aqui, você vai ter um resultado aqui no saco
de duas formas. Primeiro, o saco vai ficar muito curto. Provavelmente isso aconteça. Por quê? Porque freia demais e o motor perde o embalo antes do tempo. A primeira situação. A segunda situação visual bem fácil, tá? Você vai ver que o saco vai criar uma curva e você vai ver um espacinho aqui embaixo. Isso tá num vídeo da descrição onde a gente apresenta com silagem de uma forma mais que você possa perceber isso acontecendo. Nesse vídeo aqui, a gente não tem silagem aqui na fábrica hoje e também não é o fato do vídeo. Vai estar na descrição, então, um vídeo que a gente fez em Vitória da Conquista, apresentando esse ero aqui, que vai causar duas coisas, como eu repito. Ela vai encurtar o teu saco aqui, vai deixar o saco mais curto, o plástico não vai terminar no lugar certo e ele vai curvar ao meio. O segundo erro é quando eu faço ao contrário, eu não aperto e chega. Quando eu apertar de menos, eu vou ter menor compactação, então o saco vai estar mais fofo, o saco não dá peso e vai acontecer ao contrário e a bandeja vai ir além da conta e o teu saco vai avançar. Você não vai ter espaço para fazer o fechamento do saco porque vai encher demais. Então, quando está muito fofo, enche demais, fica sem compactação e quando eu aperto, dá muita compactação, curva o saco e vai ficar mais curto. Então, esses são os dois erros do processo de regulagem. O resto é muito tranquilo de operar. Então, você já vai saber se fez certo ou errado com essas duas consequências. Vamos agora a uma outra regulagem. Bom, gente, uma coisa que eu não falei para vocês até agora, é importante que vocês guardem isso, tudo que eu estou falando até agora e o que eu vou falar aqui são para todas as máquinas que a gente produz. O sistema é igual para todas, tá? Elétrica, diesel, MG, RS, não importa. 22 modelos usam o mesmo sistema de freio que eu expliquei para vocês, a mesma regulagem, essa aqui é igual. E o que eu vou falar agora do fim de curso também é igual, tá? Então, isso se aplica a todos, não é para uma máquina gasolina ou elétrica. Todas as máquinas produzidas pela nossa fábrica utilizam o mesmo sistema de freio. Então, a compactação é igual para todas, só vai mudar o torque do motor, tá? Então, o sistema de compactação é um freio inteiro de veículo, 4 pastilhas do veículo Chevette, é toda a dianteira do Chevette freando essa bandeja, enquanto que a rosca empurra no sentido contrário. Então eu tenho uma força e uma coisa freando. Isso faz a compactação, tá? Para você entender como é que isso aqui compacta. Agora vamos entender como é que a máquina faz o fim do saco e o começo do saco. Aqui, a máquina vai bater no sistema que acelera a máquina, seja diesel, seja gasolina ou na elétrica, isso aqui vai encontrar o sensor. E a máquina vai saber que tem que acelerar ou mecanicamente ela vai acelerar. O sensor é eletrônico, então vai dizer que tem que ligar o motor. E nas máquinas a combustão, essa peça aqui, que está na mesma peça, na mesma posição, vai acionar mecanicamente a aceleração. Quando o saco está sendo produzido, ele precisa ter um lugar, né, um fim de curso, que a gente chama, para ele desacionar a máquina. Aí vem o que eu falei na regulagem anterior. Se o motor ele sai da lenta, ele sai da aceleração, desculpa, e vai para a lenta, e você não tem freio aqui dentro na própria silagem, a bandeja está muito solta, ele vai levar mais tempo para perder o embalo. Então o teu saco vai andar para frente. Isso dentro do assunto de antes ainda. Quando você apertou demais, vai frear mais do que deve e o teu saco vai ficar curto porque ele vai perder o embalo antes do tempo. Isso é regulagem. Então a gente falou sobre isso só para vocês entenderem o porquê. Esse componente aqui, que eu vou chamar de fim de curso, é o nome que nós chamamos aqui na empresa, ele também tem regulagem. Ele vai atuar aqui nessa ponta de cá. Quando aqui ele encontra o sensor elétrico nas máquinas elétricas, ele vai desligar o motor. Vai ter um sensor aqui e ele vai desligar o motor. Quando ele encontra o sistema mecânico, está aqui atrás, eu já vou tirar a bandeja e explicar para você sem a bandeja. Ele vai bater o sistema mecânico aqui e vai jogar os motores a combustão para a lenta. Então, aqui eu tenho uma regulagem que eu consigo deslocar mais para lá ou mais para cá. Se eu coloco mais para lá, mais longe do motor, ele vai desligar antes. Se eu coloco mais perto do motor, ele vai desligar depois. Então, o que vai acontecer? Mais perto do motor, eu vou ter um saco mais comprido.
Então aqui você tem que lembrar que é o inverso do que você quer que aconteça com o saco. Se você quer que o saco seja mais comprido, o comprimento está para lá, você vai trazer ele para o lado contrário, para trás, direção do motor. Se você quer o saco mais curto, que seria o saco vindo para cá, você vai fazer o sentido contrário, vai levar a peça para lá. Essa peça aqui é a peça original que a gente trabalhou há 8 anos. No último ano, nós fizemos uma peça suplementar para que você possa querer adquirir para os casos que você precise de um saco mais curto. Então ela vai ter um curso mais longo e vai poder desligar a máquina antes. Só serve para sacos mais curtos. Ela não consegue aumentar o saco porque o que vai aumentar o saco, na verdade, seria o deslocamento desse equipamento aqui e não essa aqui. Ela só desliga a máquina, então ela só consegue, no caso, o que essa aqui não conseguiu, que está curta, veja aqui, ó, essa aqui iria até aqui, tá? Essa aqui você tem ainda mais 7 centímetros a 8 centímetros para jogar para lá. Então o saco vai ter reflexo ali. Isso aqui se usa para quê? Se usa quando a gente precisa, por exemplo, fazer um grão úmido. Em muitos lugares chama de grão reidratado, milho reidratado. Aí você precisa fazer um saco mais curto para diminuir o peso, porque ele é muito pesado. Então essa peça aqui, para quem já comprou máquina nossa e precisa, a gente, numa compra de embalagem, eu te mando até gratuitamente para quem precisa. Tá? Quem comprar a embalagem, se eu não tiver que pagar o frete, eu até dou para quem precisa para usar para cevada úmida, para grão úmido. Não tem problema. Só solicitar para algum dos nossos vendedores, eu mando para vocês. Então é uma peça que a gente disponibiliza para o uso, desde que a gente não pague frete. Se você quiser ela, daí eu vou te cobrar somente o frete para você ter a peça, porque é uma evolução que a gente fez agora no último ano, depois no 9º ano da empresa, e todo mundo tem direito a ter. Então a gente acha justo que você possa ter essa peça caso você precise. Então aqui é só a regulagem então, do comprimento do saco, aonde o saco vai terminar no fim da máquina. Agora a gente vai para algumas outras regulagens mais específicas de alguns modelos. Um outro detalhe de regulagem muito menos frequente, mas ao longo da sua vida com a máquina você vai precisar desses detalhezinhos. É a questão da lenta. Bom, quando você receber a máquina, talvez você não tenha nenhum tipo de problema com lenta no recebimento. Como você pode ter? Por quê? Esse motor ele é muito econômico. Lembre-se que quando a gente fala de motor gasolina, e agora nós estamos falando então do modelo gasolina, da lenta do motor gasolina, que é o modelo hoje que a gente tem mais versões, né? A máquina mais vendida é a máquina que a gente tem mais modelos, e o que eu estou falando vale para todos os modelos que usam gasolina. O que acontece? Aqui na fábrica a gente faz o teste dessa máquina 3 vezes. Liga, faz o teste de bandeja, faz o teste de funcionamento dela com uma gasolina que eu comprei aqui na minha cidade. Essa gasolina ela pode estar batizada mais ou batizada menos. Não batizada, quase não acredito, porque gasolina não batizada eu comecei quase que não a acreditar no Brasil. E aí nós temos várias regiões e vários lugares, né? Então um estado pode ter muito mais batismo de gasolina do que o outro. Então a gasolina deveria ser uma só, mas infelizmente o nosso Brasil não é. Então nós temos uma gasolina que tem mais eficiência e uma gasolina que tem menos eficiência porque tem mais batismo. O que acontece aqui e por que aqui a gente percebe? Porque o motor na lenta ele consome gotas de gasolina. E se uma gota está contaminada, você percebe a diferença. No seu carro, você tem que ser muito ruim a gasolina para você perceber uma diferença. Aqui não, aqui você percebe. Então, o que eu quero dizer com isso? No momento que nós regulamos com uma gasolina, vamos dizer 80%, e chega na sua cidade, você vai abastecer o tanque, ele estava com 1 litro, que vem da fábrica normalmente com 1 litro daqui. Você vai completar o tanque com uma gasolina de 60%, a lenta vai baixar, o desempenho vai ficar ruim. E aí você precisa ajustar isso aqui. E talvez quando você comprar no outro posto, vai ter que ajustar de novo. Então a lenta pode ser um ajuste interessante, você estar preparado para algum momento interagir. E talvez você tenha a sorte de trabalhar anos com a máquina e não ter que mexer na lenta. Isso é variável, como eu disse, pelo combustível principalmente. Então o que acontece? Num caso ao contrário, que a nossa gasolina aqui fosse 60% e você chegasse lá, era 80%, a aceleração ia ficar melhor e ela ia ficar mais acelerada e a rosca aqui não iria parar na lenta, tá? Então existe 2 versões, ou está muito devagar e ele apaga, que é a lenta muito baixa, ou se a lenta está muito alta, ela acaba arranhando a embreagem e trazendo a rosca a girar aqui na frente. Então você tem 2 situações da lenta. Então é importante você entender como se regula.
Essa regulagem da lenta aqui, nós também temos vídeos que vai estar na descrição, aonde eu explico exatamente como se regula, tá? Se regula aqui, pessoal, ó, neste parafuso aqui preto que está nessa posição aqui. Sentido horário aumenta a lenta, sentido anti-horário ela vai diminuir. Então esse é o ajuste que você vai fazer. Você quer ver bem esse ajuste de perto, eu fazendo ele numa máquina funcionando, vai estar no vídeo da descrição, vai estar ali bem completo para ficar mais fácil. Por outro lado, você vai ter que entender o ponto de ajuste, né? Então você vai conhecer sua máquina lá na frente. Agora, quando você recém recebeu e não sabe o ponto de ajuste, o que você vai fazer? Você vai aumentar ou diminuir a lenta aqui, enquanto você vai estar de pé a máquina lá embaixo. Você vai observar dentro do funil ou vai levantar aqui para observar a rosca. Primeira coisa que você vai fazer, vai aumentar ela até a rosca começar a girar. E aí depois começa a recuar até a rosca parar. Quando a rosca parou, você está no ponto de lenta máximo. Então você vai recuar um pouquinho, né? Menos de um quarto de volta. E aí você está no ponto exato. Se você voltar demais, ela vai começar a apagar, tá? Então isso é uma coisa que pode acontecer. Então, para você encontrar o ponto de regulagem, né, o ponto certo, a gente faz aqui na fábrica dessa forma e eu aconselho fazer assim. Você vai aumentar, então, no parafuso da lenta até a rosca começar a girar. Ela está girando, aí você vai recuar até o momento que ela pare. No momento que ela parou, é o ponto de aceleração máxima. Dali, você vai dar uma pequena recuadinha anti-horário para ela não ficar arranhando a embreagem, tá? Uma pequena recuada. Um quarto de volta e tá bom. Se você recuar demais, ela vai poder de vez em quando apagar. Já vou falar sobre o motor apagando agora no próximo assunto, tá? Que é um assunto diferente. Nós estamos falando agora de regulagem de lenta. Então, se a lenta estiver muito baixa, o motor depois de quente continua apagando. Então é problema de lenta. Ou um problema de sujeira no carburador também. Mas quando ele, depois de estar quente, ele não apaga mais, é normal, porque máquina fria, ela demora até 10 sacos para não apagar mais. Então vamos explicar um pouquinho melhor. Bom, uma outra situação que pode acontecer, para vocês entenderem, vou tentar colocar para vocês de uma outra forma, é quando apaga no final do saco. É uma coisa muito normal. O que acontece? O saco acelerou o motor ao máximo. Quando terminou o saco, cai para lenta, entendeu? Então essa caída para lenta, ou às vezes quando você fecha a bandeja e a máquina está fria, pode acontecer essas duas coisas. Você fecha a bandeja, o motor vai sair assim, ó, de 0 a 100, muito rápido e ele apaga, quando está frio. Se chegou 10 sacos e isso não parou, é porque alguma coisa não está bem. Mas é normal ele apagar quando termina o saco. Né? E normalmente quando você fecha a bandeja é motor frio. Agora quando termina aqui, terminou o saco, ela caiu de volta para lenta e ele apaga depois de 10 sacos, é porque a sua lenta está muito baixa ou você tem um problema. Qual é o problema que pode acontecer? O que acontece é assim, ó, pode acontecer, aqui dentro no carburador nós temos o esguicho da lenta. Esse motor foi produzido, ele teve poeira aqui dentro que pode ter ficado lá da fábrica, ele pode ter uma sujeirinha que entrou pela gasolina, por mais que a gente tenha a gasolina aqui peneirada e cuidada, mas pode acontecer. Na usinagem do carburador pode ter ficado um farelinho que depois no transporte do caminhão, testou aqui, estava tudo certo, mas daqui até ela pode ter se deslocado aqui dentro e ele vai parar no esguicho da lenta. Para vocês terem a noção, o esguicho da lenta, ele é tão fino quanto um fio de cabelo. Então qualquer sujeirinha, qualquer grãozinho de pó, qualquer resíduo de gasolina entope ele. Nós temos também aqui na descrição, depois do vídeo, vocês vão encontrar onde eu falo da limpeza do esguicho da lenta. Muito fácil, você faz mesmo, 5 minutos no máximo, você está tudo redondinho. Vai precisar aprender, porque em algum momento você precisa. A nossa empresa tem essa preocupação, para que você não precise levar essa máquina para uma oficina. Então, tudo que a gente está falando aqui para você ter o melhor resultado. A limpeza da lenta ela é necessária quando depois de 10 sacos que você fez, a máquina continua apagando. E principalmente ela vai apagar quando o saco termina. Ou quando você baixa o afogador. Então aqui tem um afogador. Ligou a máquina está na lenta. Quando você vem botar o afogador na posição de trabalho, ela apaga. Ela está quente e ela continua fazendo isso. Você bota aqui, ela apaga. Limpeza de lenta com certeza, tá? Ali embaixo, na descrição do vídeo, a mais abaixo do que você está assistindo, abre ali na descrição que vai ter o vídeo certo para você assistir sobre como é que limpa isso aqui. 5 minutinhos, gente.
Bom, o que eu quis trazer para vocês, meus amigos, é que é muito fácil de cuidar do produto, de regulagem, de fazer as manutenções, né? Então, assim, isso aqui é o básico do dia a dia, as regulagens que você vai precisar. A gente entrou no motor gasolina, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. Tá? Bom, meus amigos, o que a gente busca, né, é trazer para vocês uma vivência harmoniosa com o que você adquiriu. Você tem que ter resultado e satisfação do produto. Para isso, é regulagem, é entender o produto, é buscar a informação e o nosso canal ele traz isso, informação completa, tá? Então se você precisa de alguma coisa a mais do que a gente fala aqui, tem o comentário, tem muitos vídeos no canal técnicos falando disso e dos assuntos da agricultura que a gente tem a tendência de falar quase toda semana. Então, procurem, pesquisem, a gente está falando nesse momento do motor gasolina, tá? Nesse vídeo eu não vou falar do motor diesel, porque é um vídeo um pouco mais longo, então não vou colocar aqui. Vai sair um vídeo de ajustes da lenta do motor diesel e situações peculiares do motor diesel, porque é uma máquina que é totalmente diferente nessa parte aqui de aceleração. Então quem não assistiu aquele que já está no canal, vai sair nos próximos dias um novo um pouco mais aprofundado. Era isso, minha gente. Precisando de alguma coisa ou tendo alguma dúvida, contem conosco aqui no comentário, chame a nossa empresa, nossas pessoas são todos técnicos treinados para lhe atender. Muito obrigado.